Fala, querido, graça e paz. Estamos aqui ao vivo com você no Instagram. Vamos estar aí. Não deu para avisar o pessoal, mas nós estamos ao vivo aqui, tá? Só aguardando agora a psicóloga Edileuza Cardoso se preparar aqui. A gente sempre deixa alguma coisa para a última hora, mas a iluminação não está tão boa assim, mas nós vamos tentar conversar aí com a psicóloga Edileuza Cardoso. Vou colocar aqui. Quem já foi entrando aí, e nem deu tempo de avisá-la, mas ela já deve estar atenta. Avisei cedo, tá? Nós vamos falar hoje sobre depressão. Nós vamos falar sobre como lidar com essa questão da depressão. Chegar mais próximo, nós estamos ainda dando uma ajeitadinha para ficar legal aqui, ó. Ok, ó, tá cada hora ficando melhor, tá? Iluminação não é das melhores, temos dificuldade na iluminação por causa de tanta coisa aqui, mas nós vamos falar desse assunto tão importante, tão atual, tão sério. Então, estou aguardando aqui o pessoal entrar. Eu já estou ao vivo, hein, gente? Já estou ao vivo. Já estou ao vivo. Deixa eu ver se eu já estou conectado aqui. Tá ok? Eu vou... Deixa eu ver aqui. Opa, nós temos uma pessoa já aí ao vivo. Nós vamos só agora aguardar a nossa psicóloga Edileuza Cardoso entrar para a gente bater esse papo aí sobre depressão, sobre os males da depressão, como é que acontecem os sintomas de uma pessoa deprimida. A Júlia entrou, a Poliana também já está aqui. Vamos lá, gente. Vamos entrando e vamos compartilhando. O Fernando Souza já está aqui. A Yara Martins, minha esposa, já está aqui. Quem mais? Vamos entrando, porque nós precisamos ter aí um grupo bastante expressivo para a gente começar essa conversa, ok? Tem muita gente que tem dificuldade em lidar com pessoas deprimidas e até pessoas que às vezes estão com estado moderado de depressão e não sabem, ou até pessoas com um estado avançado de depressão. Boa noite, Julie. Boa noite, Julie. Deus abençoe sua vida. Deixa eu ver, estamos aqui, agora vamos aqui. Quem mais está conosco? Vai dando o seu ok, vai dando o seu alô, vai dando graça e paz, Pai do Senhor. Vai falando que você está comigo aqui, para a gente poder manter essa conversa, ok? Então, olha, a psicóloga Edileuza já está assistindo, agora ela vai mandar para mim uma solicitação, tá? Viu, psicóloga Edileuza? Vou dar uma ceninha aqui para ela aqui, e ela vai mandar uma solicitação para entrar, ok? Eu convido, é assim que funciona, né? Convidei aqui a Edileuza, para entrar. Ei, estou aqui meio arrepiada. Meu Deus. Cheguei. Eu estou sem... Será que vai atrapalhar? Eu estou sem fone. Teria que estar com fone. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Agora, eu não estou... Apaga que não está ouvindo. Está assim escuro. Eu acho que é por causa do fone, né? Eu esqueci. Tem que ir para um lugar.
o telefone parar de tocar para entrar. Olga e Cardoso. Vamos lá. Eu estou conseguindo te ouvir. Conseguindo ouvir um barulhinho aqui, mas não Eu estou te ouvindo também. Estou ouvindo. Bom, por enquanto eu só estou conseguindo. Eu estou no suporte, porque eu estou fora de casa. E aí eu tenho que ficar segurando aqui o celular, sem mãos mesmo. Você não está em casa, Edileuza? Não, eu já estava fora, não ia dar tempo de chegar, e eu fiquei aqui mesmo onde eu estava, na casa da minha filha. Por isso que eu esqueci o fone e tudo. Mas dá para a gente conversar, se estiver ouvindo bem, dá para a gente bater o papo. O pessoal está entrando ainda, né? Já vai chegando devagar aí. E entrando aí. Não sei o que está. Mas vamos começar a conversar. Vamos, eu estou tentando abrir também meu computador aqui, chegar na frequência daquelas perguntas sobre, por exemplo, um dos assuntos que eu quero conversar é qual um dos sintomas está entrando Está tendo alguma interferência, pastor Paulo? Será que é daqui ou é daí? Uma interferência. Como se tivesse algo batendo. Tipo assim, um ruído de microfonia. Deixa eu ver se tem um ventilador ali. Alô? Oi. Você fez alguma pergunta? Você falou, mas não deu para eu entender claramente, não. Qual o primeiro sintoma? A sua voz está cortando. Deixa eu ver. Eu vou sair e vou entrar de novo. Pode? Eu vou ver se eu consigo encontrar se eu pego um fone. Será que é isso? Você também está sem fone, né? Mas você já fez assim, sem fone? Porque a outra vez que eu fiz, eu estava com fone. Eu vou pegar o fone, consegue. O pessoal pode fazer umas perguntas aqui. A sua voz está cortando. Você está conseguindo me ouvir bem? Ouvir a minha voz bem? Estou ouvindo bem. Sai aqui um pouco. Ele saiu. Mas... Uma coisa errada. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o celular junto.
ver se eu vejo algum aqui de alguém. Bom, coloquei o fone aqui. Será que melhorou para você? Melhorou. Eu vim procurar um fone, mas nem vou colocar. Melhorou. Agora eu tô Então eu ouvindo estou bem. agora usando o fone. Eu não sei agora o pessoal lá mas está conseguindo me ouvir bem, né? Eu tô ouvindo bem. Agora eu ia Tá, ok. sair, Agora, até o que voltei. a gente tinha que conseguir era a imagem, que a gente não consegue te ver. Você não tá conseguindo me ver, não? Não, nem um pouco. Ué, aonde que eu tenho que apertar? Eu apertei aí uma... Aperta na câmerazinha. É onde tem uma câmera. Aqui não tá aparecendo para mim. Então, tem uma câmerazinha, tu aperta na câmera. Aí tu consegue. Essa câmera não vai aparecer. É o teu aparelho, está na tua mão o aparelho? Tá na minha mão. Ele tinha que Então, estar no suporte, em cima de uma mesa, alguma coisa assim, eu sempre paradinho. coloco no suporte, mas hoje fiquei nesse próprio. Só que aqui não está aparecendo a opção da câmera. Deixa eu ver. Vamos sair, sai aí, e depois nós vamos te chamar de novo. Então, a Edileuza saiu agora, a psicóloga Edileuza, e eu vou chamá-la novamente para ver se ela consegue entrar direitinho agora, tá ok? Coloquei o fone aqui e para ela melhorou lá a questão do fone. Deixa eu chamá-la. Deixa eu convidá-la aqui novamente aqui. Aqui, ó. Agora tu aceita aí, psicóloga Edileuza? Aceita aí, por favor, o convite de participar. Então, aí veio a chamada, eu apertei o link da chamada, mas a câmera não aparece. A tua câmera realmente não funciona. Deve ser um problema na sua câmera. O telefone está virado para ti ou para o... Tá para mim. Tá bom, vamos bater esse papo então, que eu estou te ouvindo bem agora. Eu queria um feedback do pessoal para ver se estão conseguindo te ouvir. Queria saber da minha esposa, pastor Yara, se está funcionando. Está ouvindo a Edileuza bem, Yara? Responde aí na conversa aí, por favor. O Fernando também, ó, já começou um barulho de novo. Seu ventilador está ligado, Edileuza? Tem um ventilador ligado? Meu ventilador está ligado. Será que é o ventilador? Então, tem que desligar, porque tem esse barulho aí. Deixa eu ver. Parou. Parou? Desliguei, mas Parou o barulho. Melhorou agora. Melhorou? Yara? Não, você põe aí na conversa, por favor. Não, não é para você falar, para você escrever. Tá, escreva, por favor. Então, pastor, não está aparecendo a opção da câmerazinha, não está aparecendo. Ah, que pena. Que pena. Eu não sei se seria tu solicitar a participação primeiro, antes de eu te convidar. Eu solicitar?
Vamos Então sair de novo? vou sair e solicito. Isso. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Bom, a psicóloga Edileuza saiu e agora ela vai solicitar para eu aceitar aqui. A minha esposa, a Yara, está dizendo que está ouvindo bem. Ela está dizendo que ouvindo bem. Bom, ela solicitou aqui, agora eu vou visualizar. Eu vou aceitar. Aceitei. Agora está aparecendo, não está? Não, continua Ainda sem não. eu continuo sem te ver. Ai, meu Deus. Yara, Alguma você coisa aí não? só tá vendo ela ou só está ouvindo a voz dela? Ó, viu? O pessoal também de casa só está ouvindo a sua voz, mas aparecendo tu não tá. Tá? Gente, será... eu fiquei perdida agora. Porque a outra É, live que eu fiz foi só entrar, aceitei a solicitação e foi de normal. mas você participou com outra pessoa da outra live? Se eu já fiz outra live? Com Fiz, outra pessoa assim? fiz. Ah, então tá. Bom, vamos lá. Eu estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem também, tá? Vamos conversar então, entrar nesse papo aí. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o principal sintoma de uma pessoa com depressão? Isso que eu queria saber. Então, boa noite, né? Primeiro, a paz, graça e paz. Eu me chamo Edileuza Cardoso e sou psicóloga clínica e tenho atendido mais a demanda mesmo da depressão, ansiedade. E o que eu tenho, tenho visto é uma situação que engana um pouco, que é a apatia. A apatia, ela, quando a pessoa está assim, bem parecendo que é uma tristeza, enquanto tristeza, enquanto aquela situação que deixa a pessoa um pouco para baixo, um pouco com um sono um pouquinho assim a mais, porque até quando nós Ah, vamos desenvolver algo, alguma tarefa nova, alguma coisa, vem um pouco de vem essa situação do sono mesmo, né? Deixa eu uhum, sair daqui que tem um barulho externo aqui que está me atrapalhando. é, Mas quando ela se torna algo que já não que atrapalha a pessoa trabalhar normalmente, fazer suas coisas, suas tarefas normalmente, aí ela já é a questão da gente olhar como um possível sintoma mesmo da depressão. Agora, um dos sintomas mais graves é quando traz um prejuízo, né? Todo sintoma, porque é um conjunto, não tem um sintoma só que vai ser o mais grave. Ele é um conjunto de sintomas. Por quê? uhum, Para saber se a pessoa está com depressão, precisa ser observado 5 sintomas num conjunto, sendo que 2 sintomas desse vão estar sempre junto com outros quaisquer que aparecerem, né? Que é sei. a apatia, a falta de interesse de fazer as coisas que normalmente a pessoa, né, fazia e de repente já não consegue fazer mais, Uhum, e o humor muito diminuído, né? Quando a pessoa está com a falta de prazer de fazer as tarefas que já fazia, agora já não consegue desenvolver mais, né? E uma grande um grande sentimento ali, um humor muito baixo, né? Ela já uhum. anda só chorando direto, muito triste, Se chatear à mas não é toa, só a a pessoa se chateia. tristeza, tem que vir ali junto com esse humor bem baixo. Uhum, Mas esses 2 sintomas, o humor baixo num grau assim bem elevado para baixo, e a falta de prazer de fazer as tarefas, esses 2 precisam estar junto com quaisquer outros 3 ou 4 ou 5 sintomas. Mas geralmente, né, quando você já encontra 5 ali, você já pode analisar como uma depressão.
E a depressão, ela tem os graus, né? Ela tem o grau leve, o grau moderado e o grau grave, que se chama da depressão maior. Essa pode levar ao suicídio, né? De ação suicida. Hum. Então, quer dizer, se a pessoa tiver, ele tem, porque tem gente que ele é bem humorado por natureza, né? Bem humorado por Isso. natureza. O outro é um Uhum. pouco menos, é mais introvertido. Sim. Mas dá para sentir, porque quando a gente conhece alguém bem extrovertido e de repente ele está introvertido, a gente tem que perceber, pô, o que que fulano está assim? Ele não é desse jeito? E quando ele é introvertido já por natureza, Então, né? por isso que... O senhor terminou a pergunta ou eu cortei? Terminei, pode falar. Por isso que precisa, primeiro, quando a pessoa chega dizendo que está com depressão, precisa se fazer uma avaliação. Quando a pessoa chega dizendo não, que geralmente a própria pessoa tem uma dificuldade para ela mesma procurar ajuda. Ela não admite, Geralmente, a né? maior Ela, parte das vezes é alguém que convive, que observa, que percebe alguma coisa diferente. Aí já começa a observar, assim como o senhor falou. A pessoa que é extrovertida já fica mais introvertida, já não fica querendo desenvolver as tarefas. A pessoa que é introvertida, além dessa introversão, porque a pessoa é introvertida, mas consegue, vamos supor, ir à escola, ir a um trabalho, e a pessoa já não consegue mais nem fazer isso. Né? Que é a apatia. O que trava, o que prende, o que isola a pessoa é o sintoma da apatia. Essa apatia, né, já vem dando uma demonstração de que algo não está bem. Mas a gente não pode, só por isso, já denominar que seja uma depressão. Precisa fazer uma avaliação psicológica. E é essa avaliação que vai detectar junto, tem que ter mais alguns sintomas, né, para poder dizer que é uma depressão. Porque pode ser uma tristeza por uma situação, uma tristeza por uma perda, uma coisa que a gente tem, essa emoção, esse sentimento de tristeza, nós temos. E aí pode acontecer, né, da pessoa ficar triste, briguei com alguém, briguei com um namorado, briguei com uma pessoa que eu gosto, ou perdi o emprego. E a pessoa ficar para baixo até uma semana, duas, porque tem o tempo também. A partir de 2 semanas é que a gente já começa a olhar essa tristeza como uma tristeza que está ali persistente, então pode, né, ver se tem outros sintomas juntos para poder já perceber, mas geralmente precisa fazer a avaliação, geralmente não, sempre precisa fazer a avaliação, mas geralmente é alguém de fora que percebe alguma coisa diferente e fala com a pessoa, né? Você não acha que precisava procurar uma ajuda, ir no médico e tal? entendi. Mas então deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Esse humor deprimido, né? Humor Isso. deprimido, Isso aí, é o quer humor dizer, deprimido. O humor deprimido humor precisa de, estar deprimido. É um humor que fica para baixo e mesmo assim a pessoa com ele para baixo, ela pode ficar um pouco agressiva também. Pode vir com um pouco de agressividade. agora esse humor deprimido é quando aquela pessoa você sente que ele está dando aquele sorrisinho amarelo, meio sem graça, também, né? E você fala alguma coisa bacana, um elogio ou qualquer Não, o coisa. humor deprimido é tipo uma tristeza, Hum, uma tristeza, é uma tristeza constante. Uma entendi. tristeza, entendeu? Todos os dias aquela pessoa está do mesmo jeito, está triste, pode fazer várias coisas. Tem algumas pessoas que conseguem até sair para trabalhar, trabalha, parece que tem a sua vida normal, mas terminou ali, quando ela chega em casa, se fecha. Ou entra para um quarto, Entendi. se fecha, não quer ver ninguém, não quer ter uma vida social. Só o trabalho ali mesmo é que dá aquele escape, é tipo uma válvula de escape por um momento. Mas em algumas Então, situações a pessoa nem consegue desenvolver trabalho algum. Se ah, ficar, deixa eu se falar ficar um pouquinho, perguntar um pouquinho sobre perda uhum. de interesse, né? Interesse em quê? Na Em família, tudo, nele em mesmo, tudo. em tudo. Então, se passar, quando passa de 2 semanas, né? E a gente começa a perceber que tem outros sintomas juntos, e aí
essa lista que o senhor fez aí, precisa desses Uhum. aí ter uns 5 junto, sendo que os 2 primeiros, é a perda de interesse e o humor deprimido, esses 2 precisam estar junto com quaisquer outros aí abaixo, né? Quaisquer desses Uhum. outros sintomas precisam estar junto. Quando se tem essa análise, né, e vê que tem todos esses sintomas, tá, foi lá no psicólogo ou foi no psiquiatra e percebeu e constatou que pode ser um início, uma depressão. Né? Então a pessoa ela perde o interesse dela é por tudo, é por trabalhar, é por tomar banho, e aí tem os graus da depressão. Se ela estiver no grau leve, ela está bem no início, de repente é só aquela tristeza constante, é essa apatia aí que fica, isola um pouquinho a pessoa, mas ela começa a fazer um tratamento, né? E talvez nem precise tomar remédio, medicação, passar por psiquiatra nem nada, só na psicoterapia, se ela fizer direitinho, né, for uma coisa continuada, ela consegue se dar conta, ela consegue dar conta daquilo ali. Porque ela vai falar, né? Algumas vezes não vai conseguir falar, mas o psicólogo ele vai ter ferramentas, né, e técnicas para usar para conseguir trabalhar com a pessoa ali, para ela elaborar a situação que está ali causando, porque tem uma situação, tem uma raiz, né, desse problema aí, que apareceu ali de alguma situação. E é isso aí que vai ter que ser trabalhado e é olhado pelo psicólogo. Se a Tá. pessoa procurar, já estiver no estado mais grave, vamos pensar que a pessoa esteja assim nessa apatia, nessa falta de interesse aí já há muito tempo, e foi deixando, e foi ficando, e a pessoa agora já não se socializa, não sai para trabalhar, não sai, e dentro de casa já não quer mais sair do quarto, e já não tem vontade de comer quase, já não toma banho, já ficou uma coisa mais grave. E aí a depressão, a gente chama de depressão maior, né, que dependendo, se não for cuidada, pode levar à ideação suicida. Então, essa aí, quando chega e vai fazer uma avaliação psicológica que se observa essa forma, que a pessoa está dessa maneira, aí é encaminhado para um psiquiatra. Por quê? Precisa ajuda de medicação. A pessoa precisa também tomar medicação, fazer uso de medicação, para conseguir estabilizar um pouco aí esse sintoma, para ela conseguir desenvolver a psicoterapia. Senão nem consegue Entendi. muito. Agora, tem gente que diz assim, você fala assim, fulano, por que você não procura ajuda de um especialista, de um psicólogo e tal? Tem gente que fala assim, mas eu não estou maluco. Ele acha que é coisa de maluco essas coisas. Como é que você Exatamente. explica para as pessoas que têm essa ideia de que quem vai procurar psicólogo está maluco? Como é que funciona? E isso, pastor Paulo. Essa aí é uma situação que acontece muito porque as pessoas têm ainda se tem muito esse tabu de que psicólogo é médico de maluco, e quando a pessoa ela reconhece, eu estou precisando de ajuda. E de repente não é nem só o caso de depressão, às vezes a pessoa está com um problema que ela está com uma dificuldade, não tem com quem, ou não sabe para quem, ou não confia em alguém para pedir uma ajuda, e quando ela vai lá no trabalho psicoterapêutico com o psicólogo, ela vai ter o espaço para que ela possa falar sem ser julgada, né, sem ter ali um preconceito, sem ter ali algo que a deixe assim um pouco uma Sofrendo mais do que pressão, está, né? sofrendo uma pressão, né? Porque ela já está com um sofrimento, ela já está com uma dor. E aí, quando ela Uhum. fica com quando tem desculpa, esse julgamento, tem esses preconceitos, a pessoa se sente mais acuada ainda, ela já não consegue falar muito bem sobre as suas dores. E aí, quando ela observa que a estão julgando, ela começa a relatar algo e a pessoa vai julgar. Então, no set terapêutico, que é o lugar, né, em que o psicólogo está para atendê-la, ali ela não vai ter isso, não vai ter julgamento, não vai ter um preconceito, ela vai ter liberdade para falar das suas dores. Entendi. Então, Sim, pode falar, ela, pode ela vai continuar. se sentir à vontade, né, para repartir ali, para falar, e ali numa relação com esse terapeuta, né, esse psicólogo, ela vai poder trabalhar as questões que deram início, né, a todo esse problema. Porque a,
a falta de prazer, né? O humor deprimido e tudo isso que vai, esses sintomas que aparecem, isso são os sintomas, sintomas observáveis. Mas ela traz algo ali interno, algo subjetivo que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado e precisa ser trabalhado. Né? Quando é essa situação que está ali, que foi a raiz, que é a raiz desses sintomas, é encontrada, e isso precisa avaliação psicológica, precisa um tempo ali com o psicólogo, para que possa ter todo esse trabalho, né, completo, essa visão, esse olhar diferenciado para a dor dessa pessoa. Porque quando ela conta, vamos supor, ela conta para um amigo ou amiga, alguém que ela confia, eu quero contar um problema. Aí a pessoa diz, não, você precisa sair dessa, você precisa levantar, você precisa, olha, respira fundo e vai. E são palavras que a pessoa não precisa, não vai adiantar Nem nada para que, ela. ela nem quer ouvir isso, né? Não Ela não tem. tem utilidade, né, para esse momento, para ela não vai adiantar nada. Ela quer sair dessa, ela quer levantar aí, ela quer respirar e continuar, só que ela não consegue, ela não tem força, porque tem algo ali que precisa ser olhado, algo que precisa estar mais, ser colocado para fora, né? Porque é algo interno. Uhum, entendi. Deixa eu te perguntar, falar uma coisa antes de eu ir para a próxima pergunta. Esse Sim, assunto, eu ministro muitas vezes sobre cura emocional e falo muitas vezes dos personagens bíblicos, né? Por exemplo, sim, Moisés, Elias e tantos outros. O nome depressão não tinha, né? Mas os sintomas tinham, né? sim. Quer dizer, esse nome não é antigo, né? Biblicamente falando, né? Mas a gente vê personagens bíblicos com sintomas de depressão. Deixa eu te perguntar uma outra coisa para a live não ficar também muito extensa, a gente ter perda ou ganho de peso muito rápido. Uma pessoa que emagrece demais rápido é um sintoma? Não, então, pastor Paulo, é isso que nós falamos desde o início. Os sintomas, eles não são, toda essa listagem que está aí, Ah, tá, ele não entendi. é individual, entendeu? Ele não pode estar por um sintoma só, a gente não vai observar e falar a pessoa perdeu peso ou ganhou peso, está com depressão. Porque a perda ou ganho de peso aí muito rápido pode aparecer em uma outra situação, né? Em uma Então é outra um conjunto necessidade, de coisas. em um outro tipo de transtorno, em uma outra situação. A pessoa pode ser, ela está ali desenvolvendo um transtorno de ansiedade ou uma compulsão por alimento, engordar demais. Né? Um transtorno compulsivo, ela comer muito e engordar. Ou ela pode estar desenvolvendo anorexia e emagrecer. Então, precisa estar junto, precisa estar ali com esses sintomas aí, pelo menos 5 desses aí, se a pessoa observa 5 juntos, sempre com o humor deprimido e a falta de prazer de realizar as tarefas que realizava, esses dois vai sempre estar junto. Com os outros, quaisquer 3 ou quaisquer 4 que apareçam junto, para poder a gente fazer a avaliação e dizer, essa pessoa tem, né, a probabilidade, porque num diagnóstico, a gente faz um pré-diagnóstico, porque conforme vai passando ali o tratamento, o atendimento, né, essa relação da pessoa com o terapeuta, pode ir ter outras comorbidades, a gente chama de comorbidade, outros transtornos junto. A pessoa pode estar com depressão e ansiedade, né? Os sintomas estarem da depressão e ter o sintoma da ansiedade. A gente descobrir que, na realidade, a pessoa está com o transtorno de ansiedade muito mais visível, muito mais forte ali, até do que a depressão. Entendeu? Pode ter outros tipos de transtornos também, como comorbidade. A pessoa pode estar, a gente vai observando tanto as coisas não faladas, que é a linguagem não verbal da pessoa, né, que é o comportamento, o corpo, porque o corpo fala, e até algumas doenças físicas, algo que aparece de físico, pode ser por causa da depressão.
né? Porque vai aparecer como uma enfermidade. Às vezes a pessoa vai, são as doenças psicossomáticas, a pessoa vai no médico, vai fazer exame e não vai lá aparecer nada, não vai constar nada, e o médico vai falar, não, pode ser algo emocional, você precisa procurar um psicólogo. Às vezes falam, né? A grande maioria das vezes falam. Algumas vezes não, diz que a pessoa não tem nada, a pessoa vai para casa. E ela está tendo ali algum sinal de que alguma coisa não está bem. Então, assim, não só por por um sintoma. A pessoa engordou, emagreceu, é depressão. Não, tem que se avaliar juntamente com Uhum. outros sintomas para poder fazer toda essa avaliação direitinho. Beleza, muito bom, muito bom. Eu estou sugerindo aqui os pessoal que faça perguntas, tá? Sim. Aproveitando aqui a presença da psicóloga, para fazer algumas perguntas que quiser fazer. E também eu Uhum. queria pedir, você que está aí já assistindo, para fazer o aviãozinho. O que é o aviãozinho? Aí é onde tem esse aviãozinho aí, clicar e convidar pelo menos 10 pessoas. Nós temos aqui um número oscilando aqui, né? Ainda baixo para um assunto tão importante como esse. E eu É, queria pedir o pessoal que está assistindo para mandar aviãozinho. Como é que manda aviãozinho? É só clicar ali no aviãozinho e começar a enviar para as pessoas. Vai apertando pelo menos 10. Se cada um mandar para 10, a gente vai ter uma audiência um pouco maior para um, um aprendizado tão importante como esse que nós estamos tendo agora com a psicóloga Edileuza. Então, teve, enquanto aí, eu anunciei sim, pode falar. bastante pessoas falaram que iam participar, né? Eu, assim, mandei É, convidei, né, algumas pessoas. A gente tem uma situação, algo também, que eu gostaria de falar, sim, pode falar. que são é, os neurotransmissores, né? Alguns neurotransmissores mexem, né? Pode fazer isso acontecer. Então, por isso que a gente precisa fazer toda a avaliação. Por quê? Uhum, Aí, se a pessoa tiver com muita dopamina, né? Muita dopamina sendo distribuída, né, pelo corpo, essa pessoa vai ter uma baixa muito grande no seu emocional, vai ficar assim triste, né, caída, mas não só isso também não é a constatação de que a pessoa está com depressão, mas a falta de produção de dopamina, por isso a gente sempre encaminha a pessoa para procurar também um clínico, porque a pessoa ela vai fazer os exames, né, normal, vai fazer o exame de sangue, vai ver se está precisando de alguma vitamina no organismo, algo que possa fazer a produção desses neurotransmissores aumentarem um pouco, porque isso também prejudica o desenvolvimento, né, da emocional da pessoa, e a pessoa pode estar apenas com a baixa de vitamina no organismo, né? Então a pessoa fica um pouco. É como a pessoa está com anemia, né? A pessoa fica meio sonolenta, já fica meio para baixo, fica meio desanimada, né? Às vezes é uma alimentação, é um exercício físico, a pessoa precisa de fazer, está um pouco sedentário demais, e começa a vir esses sintomas, esses sinais assim, e a gente já pensa é depressão. E às vezes não é. uhum. Mas também não é porque a gente, pode não ser, mas ficar no ar, pode não ser. Precisa ir procurar um profissional da saúde, né, para poder constatar, poder ter todo um olhar, né, dos profissionais da saúde, tanto a saúde física, a saúde fisiológica, como a saúde mental, para poder fazer uma avaliação direitinho. Ok, o pastor Josias Cardoso, ele está perguntando o seguinte: depressão tem cura ou ela só é controlada? O que a doutora acha? A depressão, ela, se a pessoa, como nós no início começamos a conversar, se tem alguns sinais, tem alguns sintomas, e a pessoa procura ajuda no início, é o que eu falei no início, a depressão ela tem os graus leve, moderado e grave. Se a pessoa deixar chegar ao grau grave, esse grau, geralmente a pessoa não tem cura, porque a pessoa ela vai cronificar,
e aí a pessoa vai ficar dependente até de medicação, né? Porque vai precisar tomar remédio, quando a depressão fica grave, pode levar à ideação suicida, né? E aí a pessoa tem que ter outros olhares junto, como o psiquiatra, né, ou o neuro, dependendo, e pode não, né, ter cura. A gente não trabalha com, com essa questão assim, né? Ah, a pessoa vai ali para curar ou para não curar. Geralmente, o nosso olhar, o olhar do psicólogo, é trabalhar essas questões internas. Fazemos a avaliação, por quê? Tem pessoas até que têm, até profissionais, né, mesmo da área, acham assim, não precisa, o psicólogo ele não trabalha com dizendo que a pessoa é doença, não olha, não vai olhar para esse lado, né? É patológico. Só que se a pessoa chega com a depressão grave, ela precisa fazer uma avaliação psicológica, ela precisa, porque até para a gente saber como vamos trabalhar com essa pessoa na terapia, até para ter um direcionamento de como vamos ali, né, dar continuidade a esse atendimento, a esse acompanhamento, a tudo isso. Então, a depressão, quando se tem os primeiros sintomas, né, a pessoa está com humor deprimido e a falta de prazer de realizar as tarefas que já realizava. E aí alguém de fora, geralmente sempre é alguém de fora, né, observa e fala: fulano, você não acha que eu deveria procurar uma ajuda de um profissional? 5 sintomas, né? Mas só que muitas pessoas não sabem que sintomas é esse, se tem 5, É, se tem 4, se tem 3. Ela vai observar alguma coisa diferente na pessoa que ela está acostumada a lidar e ver sempre de uma forma, né? Ela vai ver a pessoa de uma outra forma. E aí, entendi. essa pessoa vai comunicar, né? Vai falar, vai ajudar, tentar dar uma força ali. Por que você não procura um profissional? A pessoa vai procurar o profissional da saúde mental, ou vai direto a um clínico, ou vai logo ao psiquiatra, ela vai, né, ser direcionada a procurar alguém. Quando ela procura assim, nesse início, e desenvolve um trabalho psicoterapêutico, terapêutico, essa pessoa tem toda a possibilidade e a probabilidade de dessa depressão não continuar. Por quê? Como eu disse, né? Tudo tem uma raiz, tudo tem um começo. A depressão é só esses sintomas são só os sintomas, mas tem ali o início de tudo. O que deu início a esses sintomas? Por que esses sintomas apareceram? Por que começou isso tudo? Aí a pessoa tem uma história de vida, a pessoa tem as suas experiências, tem as suas vivências, e é isso que ela vai tratar na terapia ou na psicoterapia. É isso que ela vai levar ao psicólogo, né? E isso ela não vai chegar lá e vai falando: olha, há uns anos atrás aconteceu isso. Não. Isso ali vai ser, primeiro, vai fazer essa avaliação, vai ter esse pré-diagnóstico, né? Vamos ter esse olhar, se precisa de outros olhares ou não. E ali ela vai trabalhar as suas subjetividades, os seus sentimentos, né, as suas emoções vão ser trabalhadas, e ali, no tempo da pessoa, no tempo, né, do paciente ali, ele vai ir colocando para fora aos poucos, e vai chegar um momento que vai aparecer aquela peça-chave, vai aparecer aquela pecinha que falta no quebra-cabeça. E aí, quando eu sou gestalt terapeuta, e cada um trabalha com uma abordagem, isso aí, assim, eu faço questão de explicar para os meus clientes que a abordagem que ele está sendo olhado, né, qual o conceito e qual a teoria e como é a minha forma de trabalhar. Porque a pessoa porque eu não sei se já deve ter ouvido, senhor, alguém chegar e falar assim: eu fui lá na psicóloga, mas eu desisti. Não é por quê? Porque Já ela teve ficava gente que olhando para desistiu na mim, primeira. ela ficava olhando para mim e não falava nada. Eu falava e ela só ficava olhando e escrevendo. Outros falam assim: não, eu fui na psicóloga, e a psicóloga estranha, ela falava. Eu nem falei nada, nem consegui falar, porque ela só falava. Né? É, Então, aí eu falei para uma pessoa, a pessoa estava falando, né, de uma colega profissional, porque nós não sabemos o que realmente acontece ali, quem sabe é quem está lá. Né? E aí é, eu falei assim: não, mas quando você chega e a pessoa está só escrevendo, ela já está te avaliando, ela já está desenvolvendo o trabalho dela. Né? Então, uhum, cada um profissional tem a sua abordagem e tem o seu olhar e tem a sua teoria ali que vai utilizar durante o atendimento, o
processo, que é um processo, né? Eu tenho a minha Gestalt terapia. Nós trabalhamos mais com a percepção. Então, assim, a gente não foca a doença, a enfermidade. Mas se a pessoa chega numa crise depressiva ou numa crise ansiosa, você não tem que se preocupar, porque a pessoa pode se matar. Então, você vai Isso. precisar desenvolver avaliação psicológica com essa pessoa, encaminhar para os lugares devidos que precisa ser encaminhado e vai traçar ali a sua linha de atendimento com essa pessoa. E eu faço questão de falar para a pessoa como nós vamos trabalhar, né? Quais os passos e ali iniciais que nós vamos dar, que é para a pessoa saber, né? Porque alguns profissionais, por exemplo, a linha psicanalista trabalha através da fala, né? E aí a pessoa fica mais quieta mesmo, e ouvindo. E a pessoa, às vezes, o cliente não entende, né? O paciente não entende. Por isso que tem essas reclamações. Mas esse olhar é muito importante, o olhar de qual grau e como essa pessoa está chegando. Se ela está chegando, né, e aí vai fazer ali a avaliação, vai ver se é um grau leve, se é um grau, né, médio, ou se é um grau grave. Avançado. Se for grave, realmente, né, pode até ter cura, né? Como nós vamos dizer que a pessoa não pode ficar boa ou pode? Vai depender muito dessa relação terapêutica, vai depender muito da pessoa dar continuidade ao tratamento, ao acompanhamento. E tem pessoas que ficam o resto da vida dali, de quando consegue descobrir, para frente, sempre na dependência de remédio e da terapia. Pois não? Eu já vi muita gente dizer, eu fui curado da depressão. Já vi gente falando isso, né? Que fui curado da depressão. Aí a pergunta do pastor Josias pode ser cura ou é controlada? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual ele entendeu a resposta? Ele ficou satisfeito com a resposta? Ou ele não entendeu? Diga aí, Josias Cardoso. Ficou satisfeito com a resposta? Ou você quer mais alguma coisa? Ele perguntou aqui por último agora, que é como eu controlo? É como se fosse, né, ele está perguntando talvez para outra pessoa ou para ele mesmo, sei lá. Isso. Como que controla? Muito bem. Então, a pessoa, ou se for para outra, por exemplo, se é uma outra pessoa e eu tenho um olhar, e eu tenho uma percepção de que a pessoa está precisando de ajuda, né, precisa ter uma rede de apoio para essa pessoa. Nós, os psicólogos, nós fazemos, pelo menos se precisa fazer, né, uma psicoeducação com os familiares. A gente chama todas aquelas pessoas que convivem com aquele paciente, com aquela pessoa, aquela pessoa que chegou ali com aquele sofrimento, e a gente faz uma psicoeducação, que é uma orientação como, né, eles devem passar a se comportar, o que eles podem fazer, como devem, né, agir juntamente a essa pessoa, para que essa pessoa tenha assim, uma probabilidade, né, de conseguir ficar bem. E quando e se for a própria pessoa, como a pessoa consegue se controlar? Precisa desenvolver a psicoterapia. Não tem como a pessoa, o senhor é um pastor, né? Ele que está perguntando é um pastor, e eu sou cristã também, e nós acreditamos muito, nós temos a fé, e a fé já foi comprovada cientificamente que se pode também lançar a mão, fazer uso da fé. Né? Agora, a gente não pode, nós sabemos que assim, tem vários pensamentos sobre isso, né? E assim, a gente não pode dizer que todos vão ter a mesma fé, né? Mas na fé, no que se cada um tiver, ele vai lançar a mão da fé, né? Nós lançaríamos da fé em Deus. Mas é bom, já foi mesmo comprovado que você fazer uso, né, da sua fé ajuda bastante. Agora, no caso aí que ele perguntou, né? O controle precisa estar desenvolvendo um processo psicoterapêutico. Não tem como a pessoa ficar bem, a não ser, nesse caso da fé, né, e o milagre de Deus. Acontece, quem somos nós para, né, não concordar ou não achar, porque nós queremos também. Mas no SET terapêutico é o desenvolvimento da terapia.
Ela precisa estar no trabalho de terapia. E se tiver grave, juntamente lá com o psiquiatra. Tem pessoas que dizem assim, não quero ser dependente de remédio, por isso que eu não vou no psiquiatra. Nem no psicólogo não precisa ter preocupação, porque o psicólogo ele não passa remédio. Se algum psicólogo por aí passa, está errado. Não se passa remédio. A gente não faz prescrição de remédio para ninguém. Medicação é só com um médico, ou um neuro, ou psiquiatra, ou um cardiologista. Esses é que passam medicação controlada, né, para algum tipo de transtorno, dependendo do que ele olhar ali e conseguir ver. Nós fazemos avaliação, nós diagnosticamos, nós encaminhamos. Você precisa de um outro olhar, e a gente encaminha a pessoa para aquele outro profissional. Para ter ajuda, tendo essa ajuda, as pessoas. É isso eu queria dar essa explicação. Por que fazer o uso de medicação? A medicação me deixa dependente, me deixa para. Eu não quero ficar dependente, porque eu tenho fé em Deus, e muita maioria são os cristãos que têm essa dúvida, né? Vou ficar dependente, vou estar pecando e tal. Se olhar logo, for logo ajudado, desenvolver um processo psicoterapêutico junto, a própria terapia, com o tempo que a pessoa for ficando, for desenvolvendo, for conseguindo trabalhar suas questões internas, subjetivas, essa medicação vai, o médico mesmo vai tirando. Não vai sendo mais necessário. Esse aí é o controle. Um tempo, se a pessoa estiver muito grave, ou assim, tiver naquele momento assim, muito... Já passou ali um tempo e não soube como fazer. Agora foi ao médico. O médico disse, não, precisa tomar esse remédio aqui que é para controlar, para ajudar no sono, para ajudar no humor, alguma coisa assim. Tá, vou tomar. Mas tem um tempo, a pessoa não vai tomar a vida toda. Se ela continuar desenvolvendo a psicoterapia e não chegou àquele ponto mais grave da depressão, ela vai conseguir controlar sim. E outra coisa, aprende estratégia, aprende a se autorregular, aprende a se autoconhecer. Né? A pessoa se conhecendo, ela vai aprender a se regular, porque ela vai aprender, ela dá ordem para o cérebro, e não o cérebro dá ordem para ela. Entendeu? Por isso precisa desenvolver, ter o desenvolvimento na psicoterapia. Entendi. O Fernando Souza está dizendo assim, que a gente perguntou, depressão tem cura? Ele disse que tem sim, e eu tinha e fui curado. Ele está falando que foi. E mais tarde aqui ele está falando... Fernando Souza disse que foi curado. E ele está falando aqui, se permanecer com uma depressão, a pessoa vai morrendo aos poucos. É assim que funciona? É isso? Aos pouquinhos ele vai... A depressão grave, né, chegar ao ponto de depressão grave, e ela não faz uso da psicoterapia, ela não vai fazer um tratamento, ela não vai fazer não vai procurar ajuda, né, e ela também não usa a sua fé, realmente ela pode ir sucumbindo aos poucos, né. A depressão, o nome diz, né, deprê, indo para baixo, né, como se tivesse um buraco e a pessoa fosse afundando, fosse entrando ali, né? Então, precisa ter o cuidado, sim. Se não tiver, realmente. E quando a pessoa, já no início, ela faz isso aí que o Fernando falou, né? Sai, vai fazer uma viagem. Olha só, as estratégias, né? Vai ter ali estratégias para se autorregular. Por quê? Cada um de nós somos uma pessoa, cada um de nós somos diferentes, e cada um de nós temos formas de lidar com as situações que nos é apresentada. Né? Algumas pessoas, lá na infância, vai passar por alguma situação que aquilo ali, ela não vai saber elaborar, não consegue elaborar por várias questões aí, né? Só olhando para poder saber, e vai crescendo. E passa por outras questões, e aí muitas pegam isso como trauma, isso desenvolve um trauma, e a pessoa, né, ou desenvolve outros transtornos piores, ou escolhem caminhos difíceis por conta disso. Outros já passam talvez o mesmo tipo de situação, talvez o mesmo sofrimento, mas o organismo, o cérebro, a pessoa própria consegue elaborar a criança e ela cresce. Tem problemas? Sempre a gente tem problemas, né? No mundo teremos problemas. Sempre, todos têm problemas. Mas ela consegue lidar de forma melhor esse problema, a não deixar isso trazer um prejuízo tão grave para o seu desenvolvimento. Outros já não conseguem. Né? Então, assim, de pessoas para pessoa, há essa diferença também. Alguns sem tratar... Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. O Fernando está falando o seguinte, que as pessoas vão morrendo aos poucos.
eu quero te fazer uma pergunta. É verdade que a imunidade da pessoa fica mais baixa, ele fica mais vulnerável a outras doenças? Isso que eu queria saber. Se realmente imunidade, a defesa do organismo, a pessoa vai perdendo essa defesa e cada dia ela está vulnerável a outro tipo de enfermidade, como. Ela pode, sim, pode desenvolver algumas, a depressão, ela pode, por isso que tem, eu falei sobre as comorbidades, né? São Uhum. muitas patologias que são desenvolvidas através a pessoa chega a estar com a depressão, porque tem ali os sintomas, tem ali, né, os sinais, diagnosticado que a pessoa está com depressão. Mas ali durante o acompanhamento vai se descobrindo outras coisas, né? A pessoa desenvolveu um toque junto, que é o transtorno, o toque, também a Uhum. ansiedade, transtorno, né, de ansiedade, que também tem os graus, né, e tem a generalizada, que é muito difícil. Eu já atendi pessoas com depressão e ansiedade, fica muito difícil, porque na mesma hora a ansiedade deixa a pessoa elétrica e a depressão deixa para baixo. Então, quer dizer, a pessoa já se preocupa com o futuro, mas na mesma hora ela não se socializa. E isso aí pode desenvolver a síndrome de pânico. Olha, uma coisa pode puxar a outra, né? E por quê? Vai mexendo com o quê? Vamos pensar o nosso cérebro, né? Como uma fiação, vários fios ali, que pode, né, entrar e entrando em curto. Quando a gente vê uma fiação em curto, a gente vê o prejuízo que dá. E isso pode acontecer com o nosso cérebro. Né? Por isso que a gente precisa olhar o quanto antes, a gente ter aquele olhar, né, do profissional da saúde mental, tanto o psiquiatra, o neuro, o psicólogo, como foi falado, para que isso aí não acarrete um prejuízo maior, né? Algo muito grave. Então, realmente pode desencadear outros tipos de transtorno, sim. Entendi. Uma pergunta aqui da Ana Cláudia. O Josias, a Ana Cláudia que está falando aqui, onde podemos inserir pacientes em algum programa gratuito? Porque é o seguinte, a grande maioria não pode pagar, né? Um Uhum. tratamento, né? Tem como encaminhar ou indicar pessoas que precisam, mas não têm condição de pagar? Como é que funciona? Ou tem condição de ser um lugar onde pode ser mais em conta, Então, um trabalho, sim, né? Assim, mais. tem esse trabalho, tem os CAPs atende quando já está nesse estado assim, um pouco mais agravado, né? Os CAPs eles fazem uma avaliação, a princípio é um assistente social que avalia a situação da pessoa, a condição da pessoa e também, né, como ela pode estar ali já, qual o estado, e aí envia faz lá uma inscrição, né, ou faz uma ficha e marca uma data para a pessoa retornar e a pessoa começa a fazer. O CAPS, geralmente, eles pegam as pessoas que estão já com um tipo de depressão já mais grave, né? Está num estado assim, trazendo muito prejuízo. Também tem as universidades. As universidades, os estagiários, né, nos últimos 3 períodos, eles fazem o estágio. Esse estágio é uma preparação para eles terem a prática. Nas faculdades, atende-se, a pessoa vai lá, dá um nome, né, faz toda uma ficha, tem todo lá um requisito, a pessoa preenche aquilo e aguarda. Ele vai ser chamado, conforme for chegando as vagas, aparecendo as vagas, ele vai sendo chamado e ele vai ser atendido ali pelo tempo que for necessário, né? Se alguém atende um período, segundo período, a pessoa já está terminando ali, ela vai encaminhar para o outro colega que vai continuar esse atendimento se for necessário. Entendeu? Então, a pessoa tem também essa possibilidade e tem agora as clínicas da família. As clínicas da família, elas têm o atendimento tanto psiquiátrico quanto psicológico, e tem também o CVV, né, que é mas como eu não estou em casa, vou ver se eu tenho um número aqui. O CVV, ele é um trabalho de escuta, só que ali o CVV, ele está pronto para ouvir, né, um voluntário que está ali para ouvir, dar as orientações, né, para a pessoa. Mas, assim, não é um atendimento
psicoterapêutico, né? É um atendimento, é um momento ali para dar aquela ajuda, né? Ter aquela orientação. A pessoa pode ligar. E tem alguns grupos, né? Grupos de depressão que a pessoa entra e tem alguns voluntários, né, atendendo, tentando ajudar em grupo. Eu estou desenvolvendo um trabalho em grupo para desenvolver sistemas. Depressão, só pessoa com depressão, né? Se for uma ansiedade, só pessoa com ansiedade. E também autoconhecimento, tem pessoas que querem fazer um desenvolvimento psicoterapêutico apenas para se autoconhecer, para saber lidar consigo mesmo, né, com as situações adversas que aparecem. Assim, eu quero fazer um trabalho assim nesse modelo, né, com um grupo. Só que eu estou, nesse momento, só com um olhar para atender mulheres, né, em grupo, um grupo. Porque aí dá para a gente atender de uma forma que dá para ajudar as pessoas, entendeu? Mas só mesmo esses lugares, o SUS, né, a Clínica da Família, a CAPS e as universidades. Ok. Tem como... funciona fazendo online uma consulta? Sim, sim, muito. Ainda mais agora, né? Com esse período de pandemia, até quem não tinha o costume de fazer isso está fazendo. A não ser quando a pessoa está com uma situação muito grave, e vamos supor que ali já desencadeou talvez um surto, ou a pessoa já esteja. Eu estava atendendo uma pessoa, terminei um atendimento, que a pessoa ela tinha problemas neurológicos. Ela estava ali, tinha depressão, né? Mas ela estava ela tem já de nascença, já nasceu com esse problema, né? Déficit cognitivo. E ela fazia uso de medicação. O uso de medicação também pode desenvolver depressão. A pessoa pode ter depressão porque já faz uso de medicação controlada, e isso, como eu te falei, né, que trabalha nos neurotransmissores, então pode deixar a pessoa mais para baixo, porque vai regular o humor, porque geralmente as pessoas que têm problemas neurológicos pode ficar agressivo, tem aquela coisa, né, de ficar violento. Se tiver esquizofrenia também, pode ter, né, assim, ficar mais violento em algum momento. Aí precisa dessa medicação mesmo, não tem jeito. Faz uso. A medicação coloca a pessoa um pouco mais para baixo, né? E aí, quando a pessoa fica assim, aí a gente trabalha a depressão. Mas a gente vai trabalhar o quê? As questões emocionais, as questões, tentar perceber como a pessoa se vê, como ela se olha e como ela pode viver, se desenvolver, né? De uma forma sem se achar tão anormal, ou sem as pessoas também acharem aquela pessoa normal. Ela vai ser a pessoa que ela é, uma pessoa com problema neurológico não vai ter cura, é um problema que já nasceu, então já está ali. Ela não vai ter cura, mas ela vai se dar conta de quem ela é, de como ela é, que problema ela tem, que situação ela vive, e ela vai aprender a viver da melhor forma do jeito que ela é. Então, então a pessoa ela pode ter mesmo essa situação, né? Agora me fugiu até que a pergunta que você fez. Não, a questão é se pode... Você me respondeu bem. Se online funciona o tratamento. Aí Então, você disse que depende da pessoa, né? Do grau, né? Então, e aí, dependendo, por exemplo, uma pessoa com a questão neurológica, assim, já, né, instalada, já ali não vai ter cura mesmo. O melhor, o que a gente, né, orienta, é o melhor que seja presencial para essas questões, né? Mas que dá para fazer online, dá, né? Eu trabalhei bastante tempo, mais de um ano com essa pessoa de forma online. Mas tem algumas questões que é melhor que seja presencial. Aí ali na avaliação você vai perceber. Se alguém quiser fazer consulta online, tu tem como atender? Sim, a gente atende. Você quer saber como assim? Que ferramenta que se utiliza? Ou Não. Por exemplo, sim. tiver alguém agora nos assistindo, ou isso depois
Uhum. Esse vídeo eu vou colocar lá no YouTube, outras pessoas vão ver e vão, inclusive, querer te procurar, né? Então, era bom até botar teu contato aqui, Uhum. depois, no comentário, para que quem quiser procurar a psicóloga Edileuza para fazer. Porque, às vezes, tem gente que mora muito longe, não tem condição, ou online fica mais em conta. Pastor Paulo, eu queria Sim. só pedir para o senhor ver se eu consegue ler. Alguém colocou uma pergunta aí, só que eu aqui não estou conseguindo ver bem. Eu sei que está falando assim, fala alguma coisa, depois diz no seu ouvido, para você não ter mais jeito, acaba com tudo logo. Parece que está ouvindo, a pessoa está ouvindo vozes que está mandando a pessoa acabar com tudo. Vê se você Ah, consegue ler. tá. É o Fernando está dizendo o seguinte: essa doença é igual o diabinho, que fica no seu ouvido dizendo que para você não tem mais jeito. Acaba logo com tudo isso, né? É o É, que ele está falando aqui, que o diabinho fica no ouvido da pessoa. Por que você não morre de uma sim. vez, né? Acaba com isso logo de uma vez, né? É isso mesmo? É porque a depressão, como a gente falou, né? Indo para baixo, né? Em direção ao Hum. fundo. Realmente a pessoa ficando para baixo, o que a depressão ela traz? Os pensamentos são pensamentos negativos. Né? A depressão ela leva a pessoa a ter pensamentos sempre no negativo. Até esse pode ser um dos sintomas também. Quando a pessoa começa a só pensar o negativo, né? Ah, É, isso não vai dar nada certo, dá não vai certo, funcionar. isso, eu não vou conseguir nunca ser nada. Ali a autoestima já está tá baixa a autoestima, né? Tá bem Aham. para baixo até no pensamento de se achar alguém, de se achar capaz de alguma coisa. E esses pensamentos aí, que deve ser o pensamento que ele diz que é o diabinho que está lá falando, já da situação, tá ali já trabalhando, né? A pessoa com a negatividade. A pessoa tanto ela pensa assim que ela nunca dá certo para ela, como também para os outros. Né? Eu sou uma questão difícil para alguém, eu sou uma coisa ruim na vida de alguém, eu não sirvo para nada. Né? Toda essa questão, a pessoa realmente, quando está desenvolvendo depressão, esses pensamentos negativos vêm. Por isso que ele disse aí, né? Ah, acaba logo com tudo, né? A vozinha. Aí é a ideação suicida. Só que esse caso, quando chega nesse caso aí, é um caso que precisa do acompanhamento do psiquiatra. E muitas vezes, quando a pessoa está ouvindo, e não é a voz do diabinho, é uma voz que pensa até que é diabinho, né? Uma voz ruim, de Deus não é. E aí a pessoa pode estar desenvolvendo também, junto ali com a depressão, a esquizofrenia. Já tem de jovem Entendi. assim, que eu tive que encaminhar para o CAPS, porque só o atendimento psicoterapeuta não ia conseguir resolver. Ia precisar um atendimento mais diferenciado nessa parte, né, do psiquiatra, porque ia ter que fazer uso de medicação para poder ter ali um equilíbrio para conseguir desenvolver. Mas pode ser, a esquizofrenia faz a pessoa ouvir vozes e a pessoa achar que está sendo perseguido e algumas outras coisas. Por isso é bom a pessoa sempre, mesmo a pessoa ficando bem ou não ficando bem, achando, eu tô com isso, mas daqui a pouco isso vai passar. Isso vai ficar bem, vou fazer uma viagem, vai ficar bom. É bom mesmo, tá? Legal que a pessoa vai poder fazer a viagem, está tendo ali estratégia, está tendo ali uma boa elaboração, né, disso aí, mas é bom sempre procurar uma ajuda de um profissional, para ter um outro olhar junto com o olhar que ele está tendo. Né? Só para depois ele dizer assim, poxa, podia ter procurado ajuda, aí já fica livre dessa. Aí tem nessa lista que o senhor colocou o sentimento de culpa, né? Quando a pessoa Isso que eu ia tem. perguntar. Pode desenvolver o sentimento de culpa, se acha culpado de coisas que acontecem com ela ou até com outras pessoas. Sempre se acha culpado. Né? Ele que que é o culpado de tudo, que é o vilão. Né? Uhum. Mas isso aí é um dos sintomas que tem que estar junto com outros, né? Nunca separado, nunca sozinho, mas sempre junto com outras questões, pode também ser um sintoma de depressão. Antigamente, o crente achava que essa doença é demônio, né? Até alguns acham ainda, né, que a pessoa está Uhum, endemoniada, essa é coisa do capeta, uhum. tem que expulsar, e fica aquele culto de libertação em cima, dá de vibrada na cabeça da pessoa deprimida.
na igreja tinha uma pessoa assim, que via vultos, ouvia vozes, se achava perseguida. Como é que a gente consegue tirar da cabeça dos radicais que isso não tem nada a ver com demônio, é doença e precisa ser tratado? A gente a gente não vai conseguir tirar nada da cabeça de ninguém, né? Mas o bom é esses trabalhos, né? Assim, alguns que já são mais abertos a ouvir, a falar sobre isso, né? Está nessa interação, está interagindo assim nas redes sociais, as palestras nas igrejas, né? É muito importante porque as pessoas é, vão ouvir, vão ver que não é essa coisa toda que ele pensa, essa dificuldade. Uma grande dificuldade, pastor, são as pessoas procurarem ajuda por conta de, se me verem entrando dentro de um lugar onde diz que ele tem um psicólogo, vão dizer que é porque eu estou deixando a fé, sabe? Nem só dizer assim, vão achar que eu estou maluco. Não, vai dizer assim, estou deixando a fé, porque a pessoa não tem fé que Deus pode curar, mas Deus faz, gente. Mas em muitos momentos na Bíblia a gente vê que Deus fez. Mas teve muitos momentos que ele não fez. Ele deixou para cada um. Quando foi a hora de tirar a pedra lá do Lázaro, ele não mandou o anjo tirar, nem ele tirou. Teve aquilo, tira a pedra aí, alguém, por favor. Né? Ficou a parte para alguém fazer. Alguém precisa ter uma atitude, dar um passo primeiro. Né? E aí, e a gente fazendo essas interações mesmo, né? Procurando levar essas informações. Eu acho que tudo, não só essa parte para as igrejas, para as pessoas entenderem que Deus ele vai fazer, sim, ele faz, né? Mas nós precisamos fazer o que tiver ao nosso alcance, ele deixou para a gente fazer, a gente falando tudo que a gente quer saber, que a gente quer, muitos tabus que já foram quebrados sobre várias coisas, foi assim, através do conhecimento, através, né, de luta mesmo, através de falar, através de abrir, de explicar, né, de não cansar de falar. Né? Até quanto à Bíblia mesmo, quando tem aquelas pessoas que eu não conheço, que eu não gosto, que eu não creio, também para poder essas pessoas passarem, não cansar de falar, não cansar de levar o conhecimento que você tem. Entendi. A Bíblia fala que o meu povo foi destruído por falta do conhecimento. Então tem gente, tem até líder religiosos que ficam dizendo: não, isso é coisa de libertação, você tem que ser liberto, você está cheio de espírito maligno e tal. E a pessoa, ele está doente, precisando de tratamento. E ele está sendo acusado de que ele está cheio de demônio. Quer dizer, eu acho que ele fica pior ainda, né, pessoa? Né? Isso. A pessoa, quanto mais a pessoa... Porque ele também fica acreditando nisso, né? Ele Também acredita que é só acredita isso, nisso. aí não vai procurar ajuda, né? Porque ele já está ali com a fé e acha que só isso por si é suficiente. Né? Eu costumo dizer nas palestras que eu faço, principalmente quando é em igreja, e aí eu procuro ter um cuidado bastante, né, para poder não trazer ali nenhum mal-estar. E aí eu explico assim que a pessoa ela vai usar a fé, e essa fé é muito bom se ela puder usar juntamente. Isso vai ser um dos fatores que vai ajudar ela a ter a boa recuperação, né? Rapidamente, se estiver tomando remédio, rapidamente deixar o remédio, né, tal. Mas isso vai ser tudo com orientação do médico. Mas que precisa se ter esse olhar, né, de abertura. Eu costumo falar nas igrejas, mas com muito cuidado, né? Esse olhar de abertura e esse olhar de cuidado para as pessoas. Porque tem muita pessoa dentro da igreja mesmo, hoje eu tenho esse olhar que eu olho assim, eu não vou ficar analisando ninguém dentro da igreja, nem avaliando, porque até não é assim. É dentro de um lugar, é um set terapêutico, é toda a preparação para que se haja esse olhar. Mas tem gente que, como o senhor falou, a gente começa a ter o conhecimento, algumas coisas ficam bem notória, né? Fica bem visível, sem precisar nem fazer uma avaliação muito... Né? Pessoas que têm transtornos, têm dificuldades, têm problemas, até psicológico mesmo, né? E estão ali desenvolvendo muitas coisas, numa responsabilidade ali, mas a gente percebe que a pessoa, né, poderia estar fazendo com aquilo um acompanhamento terapêutico e que ficaria bom, mas
as pessoas não dão credibilidade, né? Mas aí tudo bem, cada um no seu tempo. Nós precisamos também do Tá. nosso tempo para a gente poder entender algumas coisas, né? E aí cada um também vai ter o seu tempo. A gente não vai conseguir fazer as pessoas aceitarem assim o assado, mas a gente pode ir falando, né? Então, enquanto der para a gente falar, a gente vai falando. Entendi. Para a gente terminar aqui nossa conversa, psicóloga Edileuza, eu queria muito continuar ajudando e a gente fazer junto aí, de repente, uma palestra, né, sobre cura emocional, que eu faço, geralmente eu faço, né, em algumas igrejas. Não sou psicólogo, nem psicanalista, mas eu tenho uma palestra chamada assim, Cura Emocional à Luz da Bíblia. É uma palestra que eu dou, mostrando que há condição de a pessoa ser curada através da palavra de Deus. Uma vez eu falei para um rapaz que estava com síndrome de pânico, do pânico, via vulto, via vozes, tinha mania de perseguição, e eu dei uma receita para ele, né? E eu receitei um texto bíblico. Eu receitei uma passagem bíblica. E eu falei como se fosse um remédio. Você vai ler esse versículo durante 2 vezes por dia e durante 7 dias na semana. Depois, no final, tu me procure e me fala qual o resultado que você teve. O texto que eu citei para ele é: não fique ansioso por coisa alguma, né? Sim. De Mateus, capítulo 6, né? Para não ficar ansioso por coisa alguma. E aí a pessoa obedeceu e falou e fez, e ele se sentiu bem melhor, tá? Sim. Na outra semana falou: olha, eu li aquilo e aquilo foi entrando em mim, eu fui recebendo e eu estou me sentindo bem melhor através da palavra de Deus. Então, eu faço isso, mas acompanhando, tendo também dentro dessa palestra uma psicóloga, fica bem melhor. Eu queria te convidar para quando eu poder contar com a sua presença para me ajudar nisso aí e passar, e a gente está fazendo junto isso, e pedir tu para deixar seu número, seu contato para as pessoas que quiserem conversar, e pedir que tu dê agora as suas considerações finais aí. Já estamos mais de 1 hora falando, né? E aí, às vezes, pode cansar as pessoas, né? Eu não canso, não, eu vou direto ali. Não, tá tudo bem. É bom ser em dose homeopática para sempre a gente poder estar falando, né? Eu quero agradecer, né, o convite. É uma pena que não alcançou assim, o número que até eu fiquei na perspectiva, fiquei até um pouco nervosa, que eu falei assim, pelo jeito que o pessoal estão falando que vão. Achei que ia ter bastante pessoas, mas o tempo mudou aqui, eu até pensei em ligar e dizer para a gente adiar, porque deu aqui, alguma parte aqui choveu muito, aqui chegou a relampear muito e a trovejar, mas não chegou a cair a chuva. Aqui meio oculto, mas mais um pouquinho mais para fora, já estava chovendo, Vila de Cava e outros lugares. Então choveu muito, não sei se foi por conta disso, né? Dificultou para algumas pessoas. Mas eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade de poder estar falando. Né? Eu não tenho assim, tantos anos de experiência profissional, mas já tem um tempinho, desde que eu saí da faculdade, eu já comecei a atender, já atendia lá no estágio, já comecei a atender numa associação, então eu peguei vários tipos de problemas. Então, graças a Deus, assim, né, eu já tenho assim, um caminho, né, de trabalho. Espero, né, ir aprendendo cada dia mais, porque ninguém sabe tudo e a gente vai aprendendo. Né? Nessa questão da rede social, né, o aprendizado ainda é muito mais difícil para gente que não tinha costume, né? Aprendendo mais. É tudo novo, né? Tudo novo, isso é novo. Tudo novo, né? Mas a gente vai se ajustando e a gente vai
uma das coisas que acontece quando a pessoa procura ajuda psicoterapêutica é a gente trabalhar, pelo menos eu gosto de trabalhar com ajustamento criativo, né? Porque ajuda a orientar a pessoa a ela ter esses insights, ela ter essas estratégias para, né, elaborar aí as situações e ressignificar. E esses ajustamentos a gente também vai fazendo na nossa vida também, né? Cada dia. E eu agradeço, né? Agradeço, espero poder ir melhorando cada vez mais, que alguns outros Uhum. encontros que aconteceram, né? Possam ser ainda um pouco melhor. E é assim mesmo, nervosismo sempre bate, a gente pode estar Não, aqui bem, claro. mas para a hora a gente sempre fica meio assim, né? É, E eu mas escrevo, tu, estou aqui mas com várias, eu estou com várias colinhas, mas eu escrevo, mas eu não consigo ir assim, não, vai é vindo bom ser esponjinhas e eu vou espontânea. falando. É bom espontaneidade. Mas olha, eu quero te parabenizar porque tu foi excepcional. Agradou e respondeu muita coisa, foi bem espontânea. Eu que não sei entrevistar, eu não sei ainda, né? Estou aprendendo a fazer assim essa. Estamos Eu aprendendo juntos. falo muito, eu saio falando, se bobear, eu falo mais do que as pessoas. E hoje eu me controlei um pouquinho para te ouvir bastante, porque tu é nossa convidada, e eu queria marcar outras vezes para a gente fazer online, ou então, de repente, presencial, a gente junto no mesmo vídeo e marcar no local, né? No Vamos estúdio. vamos combinar, né? É porque o senhor agora mora fora aqui do Rio, né? Ou no Hoje, por Rio acaso, ainda. eu estou no Rio. Hoje, Ah, por tá. acaso, eu estou aqui. Mas a gente podia marcar um dia que eu estivesse aqui para a gente Uhum. fazer pessoalmente. Olha, o Ah, pastor José está falando, ó, foi ótimo, foi muito claro, tá? Ele obrigada, está te pastor Josias. agradecendo aqui, Eu vou, tá ir- bom? eu vou conseguindo fazer clarear um pouco mais cada vez. Deixa eu acostumar mais Amém. na rede social. E não Então, vamos demorar a meus fazer outro, contatos. não. Não vamos Oi? demorar a fazer outro, não. Não vamos demorar a Tá, fazer ok. outro mais Sim, rápido. sim. Tá bom, Fala o teu pastor. contato, pessoal anotar se Então, tu o permitir. meu, o meu contato, ele está na minha página, né, No aí no seu Instagram, perfil, na na sua. bio. Ah, Mas ok. no perfil, tem dois contatos. Tem um que a pessoa vai, se a pessoa entrar, a pessoa vai poder marcar um tira-dúvida, assim, uns 20 minutos tira-dúvida, né? Gratuito, assim, a gente vai fazer ali aquele tira-dúvida e se a pessoa quiser marcar uma entrevista, ela vai marcar uma primeira entrevista. Né? A gente faz uma primeira entrevista onde a gente explica todo o processo psicoterapêutico, né? Tudo que vai acontecer ali, vou explicar sobre os conceitos da abordagem e tudo mais. E aí a pessoa se interessando, a gente começa o processo, né? Que a gente chama de processo psicoterapêutico. Eu quero agradecer, tá? E quando assim que a gente vai combinar isso, em que der a gente vai voltar aí outra vez. Obrigada, Ok, pastor. então, pessoal que quiser Obrigada de falar com a coração. psicóloga Edileuza, é só entrar no Instagram dela, né? Edileuza Cardoso, não é assim que entra? Edileuza Cardoso. Aí, Arroba psi.edileuza Cardoso, né? é isso mesmo. Tá? Então você entra lá e pode marcar com ela aí um primeiro encontro gratuito de 20 minutos, onde você vai tirar algumas dúvidas para poder conversar com ela e ter esse atendimento aí, tá bom? Vai ser muito Entrou, importante. entrou aí uma psicóloga que estudou comigo. Eu pensei que, eu não sei se ela saiu, não vi aqui se ela saiu, mas ela tinha entrado, Gisele Augusto. Ela poderia ter, não sei se ela saiu, ela poderia ter continuado, e se ela tiver, ela poderia ter ajudado também. Eu Pois queria é, chamar ela podia entrar, porque dá espaço aqui para mais pessoas. Ela podia é, entrar, entendeu? e Não tinha ela, problema nenhum se ela eu acho que quisesse. saiu, né? Gisele Augusto. Não Eu sei vi se ela ela achou que aqui. ia ser alguma coisa, não sei se ela viu escrito pastor e pensou que ia ser alguma coisa de igreja, mas ela é evangélica também, ela é Ah, é. bacana Mas ela.
mas vamos convidá-la para outra vez, de repente, Sim, tá? tá bom. De Tá repente, bom. mais uma Acho, pessoa, fica legal sim. isso, tá bom? Muito obrigada, viu, Eu te senhor? agradeço. Todos aí que ficaram, né? Alguns aí que entraram, alguns saíram, alguns ficaram, permaneceram, mas é assim mesmo. A gente vai começando devagarzinho, um pouquinho, daqui a pouco, né? Isso. Vai Tudo tem a primeira lanchando aí. vez Vai e vamos manhar aí, avançando. né? Pastorear, tá Amém. ok. Obrigado. Vou sair aqui Nada. um Então, pouco, até uma próxima tirar. vez. Fica Amém, com amém. Deus. Tchau. Vou tirar ela aqui um pouco. Tá bom. Deixa eu. Hum, Agora eu tenho que ver como é que você sai, né? Você tem que sair. Saiu, a Edileuza saiu. Gente, obrigado aí por vocês terem participado desse primeiro encontro sobre depressão com a psicóloga Edileuza Cardoso. Obrigado aí, ó, Fernando Souza, obrigado aí, Josias, Marilenes, obrigado, John, John, acho que é John. O Elme consultor, obrigado, Elme. Várias pessoas entraram aqui, eu quero agradecer a tua participação, ok? Vamos ver segunda-feira a gente faz outro programa com outro tema e brevemente eu vou chamar de novo a psicóloga Edileuza. Um abraço para todos, fica com Deus, graça e paz.